Tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ó, hoje a gente está tirando aí para ver uma parte da matemática financeira, né? A gente vai ficar aí na parte da manhã, na parte da tarde. Quem chegou agora, não esqueça, eu consegui mais aí um sábado pra gente, tá? Que aí a gente vai trabalhando mais questões, né? Vai resolvendo mais questões. Vou enfatizar um pouquinho o RLM também. Mas o que eu queria já, né, nesse início da manhã, falar para vocês? Que nada do que a gente vai fazer aqui é decoreba de fórmulas, tá? Já queria falar isso para vocês. Semana passada eu trabalhei em outro lugar com uma turma de Banco do Brasil, né? E os alunos vinham de outros lugares traumatizados com a matemática financeira, né? Porque, né, tudo eles achavam que era fórmula, era fórmula, era fórmula, e não é fórmula. O que a gente vai fazer é uma análise financeira, né? Não é para o cara sair decorando fórmula, né? A gente vai abrir aula de capitalização simples, quer dizer, o juro simples, né? Que cai em prova. Juro simples, o juro composto, né? Taxa nominal, taxa efetiva, taxas equivalentes. A Sesgra Rio gosta muito, né, de taxas equivalentes, né? Taxa de inflação, taxa aparente. Esse estudo de taxas, a gente vai ver que cai muito nas provas de Sesgra Rio. E a gente não precisa de fórmula, né? Depois a gente vai ver a parte de desconto, né? Desconto racional por fora, por dentro. Se você comprar um livro de matemática financeira, você perde até a vontade de viver quando você entra na parte de desconto, né? Que é tanta fórmula que os caras criam, né? Que a gente fica, né? Caramba, quando é que eu vou usar? Não tem que usar fórmula. Você vai ver que tudo é uma questão, tudo está interligado. Lá na frente, na parte de rendas, né? Rendas uniformes, que é a parte de prestações, né, que você às vezes pega um financiamento, né, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, você vai pagar em várias parcelas, né, geralmente postecipadas, ali tem uma formulazinha só. Então, durante toda essa extensão da financeira, provavelmente é a única formulazinha que a gente vai usar, porque aí facilita mais a nossa vida. E a banca quer que você use mesmo, né? Às vezes a resposta vem até com aspecto daquela fórmula. Aí não tem jeito, tá? Daria até para fazer de maneira, né, fazer uma análise, mas ia perder muito tempo. Só que você vai ver que de ponta a ponta a gente vai fazer uma análise, né? Por isso que eu peço para vocês esquecerem fórmulas. Eu sei que tem muita fórmula, montante é capital que multiplica 1 mais IN, montante é capital que multiplica 1 mais I elevado a N, e esqueça isso tudo aí é só para atrasar o teu processo. Então a gente vai passo a passo. Mais uma vez, esse material, depois eu vou até ver porque que não postaram, tá? Eu mandei segunda-feira, de repente houve algum problema. Primeiro eu vou saber, tá? Mas eu acho que a galera já está com o material aí. São só questões de Sesgra Rio, só, né? Para a gente já entender como a banca pensa. E você vai ver que não adianta ficar preso dentro de uma caixinha com as fórmulas, porque nem sempre, né, saber uma formulazinha vai te ajudar a resolver a questão. Então a gente tem que sair dessa caixa, começar a pensar mais um pouco, fazer uma análise financeira, e é isso que a gente vai fazer, tá? Agora eu queria abrir a aula, dar uma pausa aqui, depois a gente vai, né, a gente já vai falar de capitalização simples, aí resolve questões, depois vai falar do juro composto, tá? Caiu na Sesgra Rio, na Caixa Econômica, gráfico dos dois, né? A banca tem cobrado isso também, a parte gráfica, né? A gente vai ver como é que acontece, mas Jorginho, o que você tem inicialmente a falar do juro simples, ou seja, da capitalização o quê? Tudo no juro simples, não copia nada não, depois eu te dou um tempo. Tudo no juro simples vai ser proporcional. Tudo. Tá? Engraçado que esse juro não é a realidade do mercado financeiro. A realidade do mercado financeiro é o juro composto. Aliás, a Sesgra Rio fez uma sacanagem com a galera, tá? Colocou uma questão de juros na prova, não falava se o juro era simples ou se o juro era composto. E havia as duas opções. Se você resolvesse no regime de juros simples, você encontrava uma opção. Se você resolvesse no regime de juros composto, você encontrava outra opção. E havia na prova as duas opções. A galera surtou. Não custa nada a banca amarrar o regime de capitalização, se é simples ou composto. Ah, mas ela não amarrou, o que eu faço? A gente segue a tendência do mercado financeiro, juro composto. Tá bom? Se a Sesgra Rio não se manifestar, e eu acho que não tem nada a ver, ela pode se manifestar, pô, não custa nada você amarrar o regime de capitalização na prova, tá? Né? Se ela não se manifestar, fica implícito que ela está trabalhando com juro composto, que é a realidade do mercado financeiro. Respondeu simples, deu Deu errado. O gabarito veio de composto. Entendeu? Ela seguiu a tendência do mercado financeiro, que é o juro sobre juro.
Né? Aí, mas não custava nada ela ter amarrado, né? Que muita gente não sabia desse detalhe no dia da prova. Às vezes o cara não resolveu porque não sabia do detalhe, não porque ele não sabia o juro simples ou composto. Tá legal? Tudo no juro simples trabalha na linha de quê mesmo? Você vai ver que tudo é proporcional. Tá? Uma regrinha de 3, uma porcentagemzinha, você resolve qualquer questão de juros simples, tá? Das mais simples às mais complexas, sem usar fórmula. Isso é interessante pra gente. Tá? Aí vamos só entender o que eu fiz aqui, tá? Eu tô com R$800 sobrando, tá aqui, ó, R$800, e vou aplicar essa grana no regime de juro o quê? Simples. Entenda que isso é uma situação hipotética, tá? Volto a falar, as cadernetas de poupança, as aplicações, elas giram no regime de juro composto, mas isso é uma situação hipotética, tá? Tô com R$800, vou aplicar durante um tempo de quanto mesmo? De 2 meses, a uma taxa de 3% ao mês, tá? Aí qual é o jurozinho produzido por essa aplicação? Bom, Jardim, o que é isso que você colocou aqui? E eu já quero que você comece a resolver as questões assim. Isso é o que a gente chama de fluxo de caixa. Né? O que é o fluxo de caixa? Né? Vai apresentar a grana que você está colocando, tá bom? O tempo que você vai colocar essa grana, vai aplicar, e a taxa lá do banco, né? A taxa de aplicação, a taxa de rentabilidade. Tá? É muito importante que você já comece a resolver as questões assim, monta o fluxo, porque lá na frente esse fluxo vai aumentar. Né? Você vai ter aqui várias situações aqui para esse fluxo. Então, já vai se acostumando com esse fluxo de caixa, entrada e saída de grana. Tudo bem ou não? Agora, quando ele fala taxa de 3% ao mês, e é isso aqui que é o mais importante. Ó. Jorge, o que significa isso aqui, taxa de 3% ao mês? O que o banco está querendo dizer para mim? Que se você deixar a sua grana aplicada por um mês, o teu ganho vai ser de quanto? De 3%. É isso que o banco está querendo dizer. Olha, quando o banco fala assim, olha, taxa de 3% ao mês, se eu deixar a grana lá aplicada por um mês, eu vou ganhar em cima da grana que eu deixei, né, um jurozinho de quanto mesmo? Agora, por que eu falo que tudo no juros simples é proporcional? É o que mesmo? Tá, só no juros simples. Se fosse o composto, isso não valeria, só para o simples. Porque, veja bem, se em um mês o meu ganho vai ser de quanto? Em 2 meses, proporcionalmente falando, se em um mês eu ganho 3%, em 2 meses o meu ganho vai ser de quanto? O meu ganho vai ser 6%, o meu ganho. Em 3 meses seriam de 9%, em 4 meses seria de 12%. Veja bem, tá? Essa inferência aqui é em função de quê? De o juro simples estar apoiado na linha de quê mesmo? Da proporcionalidade. Então, se em um mês eu ganho 3%, em 2 meses, 2 vezes 3, o meu ganho vai ser de quanto? De 6%. Jardim, esse ganho de 6% vai ser calculado em cima de quem? Que foi a grana que eu coloquei na caderneta. Então, se eu quiser calcular o jurozinho produzido por essa aplicação, basta que eu calcule 6% de quanto mesmo? De 800. Isso aí vai me dar um rendimento gerado por essa aplicação. Então começa a perceber que eu estou linkando com porcentagem, é isso, né? E eu não estou usando fórmula, eu estou fazendo uma análise financeira. Se em um mês eu ganho 3%, perdão, em 2 meses o meu ganho vai ser de quanto mesmo? De 6%. 6% de 800. Seria isso aqui, ó. 6%, não esqueçam, é 6 sobre 100, vezes, em cima de que eu estou calculando esse percentual? Em cima de 800. O resultado dessa continha aí vai dar o rendimento produzido por essa aplicação. Ó, posso cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima e veja bem, 6 vezes 8, isso aí gera um rendimentozinho de quanto mesmo? De R$48, por exemplo, se tiver em grana, né? Tá em grana, na verdade, né? Apliquei R$800. Então, qual foi o rendimentozinho gerado por essa aplicação? Um rendimentozinho de quanto mesmo? De R$48. Olha para cá. Eu precisei de fórmula para fazer isso? Então, por que alguém fala para o aluno assim? Ah, toda vez que o problema for de juros simples, você tem que usar essa fórmula. Montante é capital que multiplica 1 mais IN. Pelo amor de Deus. Não consigo, minha cabeça não consegue fazer essa associação. Será que o cara... E eu estou começando de uma ideia simples, mas você vai ver que, né, a César Rio vai trabalhar pautada nisso aí. O cara não quer que você fique decorando fórmula para resolver essas questões, não. Tá? O cara quer que você faça uma análise financeira, pô. Tá? Se um mês o meu ganho é 3%, 2 meses 6%. Agora veja bem, esse raciocínio só é válido porque eu estou trabalhando no regime de capitalização o quê? Se fosse composto, seria juros sobre juros, aí daria mais. Tá bom? Quando a gente chegar lá, a gente vai perceber isso. Então, quanto é que você aplicou nessa caderneta? Qual é o juro produzido? O rendimentozinho produzido de R$48. É muito comum a César Rio pedir para você, e ela pede mesmo, tá? E a gente já vai começar a trabalhar aqui.
é muito comum a Sesgran-Rio pedir o montante. Alguém já ouviu falar em montante? É muito comum a Sesgran-Rio pedir um montante que a gente representa pela letra M, né? Tá? O montante da aplicação. Por definição, o que é o montante? É o capital que você aplicou. Qual foi o capital que você aplicou? Mais o juro produzido por esse capital. Aí é uma definição, né? O montante seria, perdão, capital mais o quê? O montante seria capital mais juros, tá? Se você é o valor, né? É o valor de resgate. A Sesgran-Rio gosta muito de chamar o montante de valor de resgate, tá? Valor. A Sesgran-Rio gosta muito, né, de chamar o montante de valor de resgate. O que é esse valor de resgate? Né? É o que você vai resgatar lá na poupança, né? Você vai lá, eu vou resgatar o meu dinheiro, né? O que é o resgatar? É pegar o que você já tinha colocado, mais o juro produzido pela caderneta. Se eu fosse calcular o montante dessa aplicação, seria a grana que eu coloquei. Qual foi a grana que eu coloquei? De quanto mesmo? De 800, mais o juro produzido por essa aplicação. 800 mais 48, de quanto seria o montante dessa aplicação aí? O montante seria o de 848. Seria essa aqui, ó, 848, né? Seria o resgate, né? Coloquei R$800, daqui a 2 meses vou lá e resgato 848 reais. Tudo bem? Anota aí. Legal? Tá? Então, bora para cá mais uma vez que a gente vai começar a aprimorar mais um pouco. Tudo no juros simples, trabalha na linha de quê mesmo? Dá uma porcentagemzinha, uma regrinha de 3, resolve qualquer questão. Ó, olha para cá para essa questão aqui, tá? Coloquei R$1.500 na caderneta, não vou ficar falando toda hora no juros simples, já sabe que é no regime de juros simples, tá? Durante um ano, há uma taxa de 2% ao mês. Alguém poderia interpretar isso para mim? O que significa isso, taxa de 2% ao mês? Em um mês eu ganho quanto? Hein? Em 2 meses. Em 3 meses. É a proporcionalidade que vai movimentando o juros simples. Só que aqui tem um detalhe interessante. E aí, outro dia eu estava assistindo aí a esses youtubers aí da vida, né? Vão entubando as coisas. Né? Não é nem YouTube, é youtuber. Vai entubando as coisas para o aluno. Eu vi o cara falando assim, ó, quando a taxa tiver ao mês e o tempo tiver em quê? Você vai usar outra fórmula. Eu falei, outra fórmula? E aí, às vezes eu tô meio deprimido em casa, né? E jogo lá nesses YouTube para ver o que eles têm de novo, né? Aí, quando o tempo tiver em mês e ano, juro igual a 5 sobre 1.200. Eu falei, meu Deus do céu. Por que faz isso com o candidato, com o aluno? A taxa, ela tá o quê? Mês. É sempre bom que o tempo esteja combinando com a taxa. Se a taxa está ao mês, é legal que o tempo esteja em mês. E aqui hoje, é difícil lembrar, por todo esse tempo que você está vivo, que você existe nessa terra, nesse plano, é difícil você lembrar que um ano equivale ao quê? 12 meses? Por que alguém passa uma outra fórmula para um candidato, para alguém que está ali do outro lado, né, esperançoso? Pô, sabe que o cara não pode falar, olha, se a taxa tiver um mês e o tempo tiver ano, lembra que esse um ano equivale a um período de quê mesmo? De 12 meses. Oh, meu Deus do céu. Já está aqui, ó, já é o óbvio, é o que eu falei. Aí eu obrigo o candidato, eu não sei se alguém já ouviu essas fórmulas, juro igual a CIT sobre 100. Alguém já ouviu CIT sobre 100? Pelo amor de Deus, isso é a pior coisa que alguém pode fazer pelo candidato. Pior coisa. Então, essa financeira aí é uma financeira falida, que fica pautada em fórmula, pô. E a gente vai fazer para o Banco do Brasil. Quando eu estou dando aula para fiscal, auditor fiscal, que cai financeira, o povo surta-se com um negócio de fórmula. Que são questões mais pesadas. Geralmente a ESAF faz a prova, né? Geralmente, né? A Escola de Administração Fazendária. Se o cara for decorar a fórmula, ele está ferrado na prova da ESAF. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que o nosso ano equivale a um período de quê mesmo? De 12 meses. Tá legal? Então, é só você fazer uma conversão ali. E aí, veja bem, qual é a taxa mesmo de 2% o quê? Quer dizer, em um mês você ganha quanto? Em 12 meses, que é o período de um ano, 12 vezes 2, qual vai ser o seu ganho? De quanto mesmo? De 24%. Estão comigo ou não estão? Então, basta que eu calcule 24% de quanto mesmo? De 24% de 1.500.
Então, o meu juro se resume a uma porcentagemzinha, é isso que eu estou falando. O juro está linkado à porcentagem, tá? E uma regrinha de 3. E olha, né, acreditem, o composto ainda é mais simples do que, ainda é mais fácil do que o juro simples. O simples ainda é infinitamente mais fácil. Eu vou mostrar para vocês, infinitamente mais fácil. Tá? Então, 24 sobre 100, 24% é 24 sobre 100, vezes, qual é a grana que ele colocou aqui? 1.500. Agora é fazer essa continha, ó. Posso cancelar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. 24 vezes 15, 240, 120. Vai dar um rendimentozinho de 300 e um rendimentozinho de 360 reais, o rendimentozinho. Se hoje alguém colocar R$1.500 sobre essas condições, daqui a um ano vai ter um jurozinho, um rendimentozinho de quanto mesmo? De 360 reais. É claro que a gente está longe disso, né? A gente está longe. Né? Pelo amor de Deus. É melhor hoje em dia deixar o dinheiro em casa, porque na caderneta não, né? É melhor deixar em casa. Só que vai gastar de passagem de gasolina já é o juro. É isso mesmo, já deixa a grana em casa. Qual é o montante gerado por essa aplicação? Tá? O montante seria capital, 1.500, mais o juro produzido, de quanto mesmo? De 360. O montante gerado, ou o valor, a Cisgra a gente gosta muito de chamar o montante de valor de quê mesmo? De resgate, né? O montante 1.500 mais 360, 1.860. Tá aqui, ó. 1.860 seria o montante, ou o valor de resgate. De 1.500 para 1.860, o jurozinho foi de quanto mesmo? De 360. O fluxo já vai mostrando isso daí pra gente, tá? Recentemente, uma questão parecida com essa caiu em prova, ó. Durante quanto tempo deve se aplicar certo capital no regime de juros simples? Quer dizer, está falando que a capitalização é simples. Se é simples, trabalha na linha de quê mesmo? Da proporcionalidade. A uma taxa de 10% ao mês. Alguém pode interpretar isso aqui para mim? O que significa isso, taxa de 10% ao mês? Em um mês eu ganho quanto? Em 2 meses? 20? Em 3 meses? 30. É a proporcionalidade característica do juro o quê? Não do composto. Se fosse no composto, essa proporcionalidade cairia por terra. Não vale. Tá legal? Para que o rendimento seja igual a 3/5. Aí já acabou com o povo. Até aqui, Jardim, eu estava me sentindo bem. É ou não é? Chegou aqui, meu Deus, para que o rendimento seja igual a... O que mesmo? A rendimento na forma fracionária. A Cisgra Rio faz isso. Aí o cara, caramba, o rendimento tem que ser igual a... 3/5. Qual é o bizu, o macete, para facilitar a sua vida? Não é legal trabalhar com rendimento montante na forma de fração. Porque a linguagem financeira não é fracionária. A linguagem financeira é o que mesmo? Percentual. Aí o que malandramente você faz para puxar o tapete da Cisgra Rio? A Cisgra Rio está querendo que o rendimento seja de quanto mesmo? Você vai passar isso ali para porcentagem. É melhor sempre trabalhar na linha percentual. É sempre, sempre, sempre. Até porque se você for ao banco conversar com o seu gerente e você falar assim com ele, eu estou com uma grana, queria aplicar. Você tem alguma sugestão de uma aplicação com uma rentabilidade que valha mais a pena? É isso, né? A gente tem que pesquisar. Ele, tem a aplicação X que está rendendo, estou dando um exemplo aleatório, está rendendo ao mês 1,5%. Ele não vai falar, tem aquela aplicação X que está rendendo 3/5. Você faz aquela linha, isso, né? Tem alguma outra? Tem a que rende 1/3. Você não queria uma mais simples. Você tá querendo que ele fale na forma de depósito? Tem, a de 7/8. Né? Você acaba, né? Eu posso voltar outra hora? Que eu tô. Aí já começa, né? Dar aquelas desculpas. Por quê? A linguagem do banco não pode ser linguagem fracionária, senão a agência fecha. Vai sobrar 1. A linguagem tem que ser percentual. A nossa mente trabalha mais percentualmente. Entende melhor o percentual. Então o que você vai fazer? Você tem que passar essa fração para porcentagem. E só para te lembrar, o que eu faço para passar uma fração para porcentagem? É só multiplicá-la por quanto? Por 100. Que aí você transforma para porcentagem. Vamos só dar uma melhorada aqui. Posso dar uma simplificada 5 com 100, 20. E aí 3 vezes 20, isso aí vai me gerar um rendimento de quanto mesmo? De 60%. E aí começa a perceber um detalhe interessante. Render 3/5 nada mais é que render o que mesmo? 60%. Aí a pergunta dele é, quanto tempo, né? Você tem que esperar, que a pergunta dele é essa, ó. Durante quanto tempo, né? Quanto tempo você tem que esperar para que, a fim de que o seu rendimento seja de quanto mesmo? De
60%. E olha como é que a coisa já vai começar a fluir melhor. Olha lá para a taxa. Né? Em um mês você ganha quanto? Não escutei, galera. Para ganhar 60%, você precisa quantos meses? Acabou a questão. Eu estou usando fórmula? Eu estou fazendo análise financeira. Aí o cara quer fórmula, né? Quer trabalhar com a fração, vai perder tempo. Se em um mês eu ganho 10%, em 2 meses eu ganho 20%, em 3 meses eu tenho 30%, em 4 meses 40%, em 5 meses 50%, em 6 meses eu ganho 60%. Opção correta aí da questão Charles, letra C. Acabou a questão, tudo bem? Bom dia, bom dia. Tá? E alguém já percebeu como é que a coisa fica mais tranquila? Eu não preciso de fórmula? Eu estou fazendo uma análise financeira pautado na linha de quê mesmo? Da proporcionalidade. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo bem ou não? Tá aí, legal? Dá uma copiada nesse primeiro bloco aí, tá? Ó, foi dessas granrias essa questão. E aí, o que eu falar para essa vai servir para qualquer outra que siga esse modelo, tá? Durante quanto tempo? O início é até parecido com aquele lá, né? Durante quanto tempo deve se aplicar certo capital? E olha, mais uma vez a Sesgra Rio aqui, ela amarrou o regime de capitalização. Ó. No regime de juro o quê? Simples. Já lembra que se é simples, tudo é o que mesmo? É proporcional. Tudo é proporcional no juro simples. Tá? Durante quanto tempo deve se aplicar certo capital no regime de juros simples? Tá? E a ideia seria essa aqui, ó. Eu vou só fazer o fluxo. Sérgio tem que mandar consertar esse quadro aqui. Parece até que tá com um autoparque só. Né? Será que ela tá aí hoje? Já vou aproveitar e falar com ela. Tá, não tá? Ela tá aí, não tá? Onde? Na sede? Aí. Já aproveita já para pedir verba. Olha para cá rapidinho. Você vê como é que, mais uma vez, eu não fico preso à forma. Né? Eu faço análise. Durante quanto tempo deve se empregar certo capital no regime de juros simples a uma taxa de 5% ao mês? Mais uma vez, Jorginho, só para entender, o que significa essa taxa de 5% ao mês? Em um mês eu ganho quanto? 5. Em 2 meses? Em 3 meses, 15. É a proporcionalidade que só é válida se a capitalização for o quê? Na composta isso não rola. Tá? Que é o juro sobre juro. Tá? Para que a grana, o que mesmo? Ela triplique de valor. Para que a grana triplique. Não poderia multiplicar pelos meses, mas a gente pode até achar 300%? Pode. Isso aí. Você está certinho. Fiquei até emocionado agora, né? Tô até porque eu falei. Para mim, você pergunta que está escrito aqui, você já deu a resposta, mas tem uma pegadinha. Eu deixei você cair também na pegadinha de propósito, mas você está certinho, né? Você pensou bem, tá? Fez o que 99% da população mundial não faz. Entendeu? A taxa de 5% ao mês para que o quê? Triplique. Então, eu tenho um sonho, né? Eu sou pobre, vou lá botar meu dinheiro na caderneta e eu tenho um sonho, caramba, eu quero que daqui a algum tempo o meu dinheiro o quê? Triplique. Por exemplo, se eu colocar R$400, daqui a algum tempo eu quero que essa grana triplique. Então eu quero chegar ao banco e encontrar quanto lá? Vou dar um tempo para você fazer a conta. Encontrar quanto? 1.200. Se eu colocar R$1.000, eu quero chegar ao banco daqui a um tempo e encontrar quanto lá? 3.000. Eu tenho esse sonho. Caramba, eu queria que o banco me ajudasse. E banco não ajuda ninguém, tá? Não ajuda. Tudo é truque. O dinheiro que você coloca é aplicado lá fora, ganhando horrores de juros. E o repasse aqui é um repasse, né? Migalha de repasse, tá? Já queria avisar isso para vocês. Aí eu gosto do meu banco. Não fala isso. Tá bom? Porque a gente fala, né? Ah, pô, eu gosto do meu banco. Para mim é o melhor banco. Não existe o melhor banco. Não existe o melhor banco. Existe a melhor conta. Estão percebendo, né? Existe a melhor conta, né? 60 milhões. Essa é a melhor conta. Né? Ah, tô com R$1.200. Essa não é a melhor conta. Ele não vai ser o melhor banco. Então, eu já estou sendo realista com vocês, que tem gente que fala, não, eu amo meu banco, mas tem o banco, né? O banco não está nem aí para você. Então, muito cuidado, porque o cara tem um sonho de consumo. Ele quer que a grana dele o que mesmo? Olha, toda vez que você pegar questões desse tipo, o que você vai fazer? Você vai criar um valor para a grana inicial. Você vai criar um valor. E o melhor valor, já que a gente está trabalhando na linha percentual, é chamar de quanto mesmo? De 100%. R$100 que equivale ao meu 100% da vida, tudo bem ou não? Sempre 100%, é o melhor valor. Qual é o teu desejo? Que daqui a algum tempo isso daqui venha a triplicar. Ou seja, você quer chegar lá e tá com um montante de quanto mesmo? De 300%. Estão comigo ou não estão?
Alguém está me vendo usar a fórmula até agora? Só estou usando bom senso, pô. Coloquei R$100, que é o 100%, vai triplicar, eu quero o que mesmo? 300. É aqui que a galera cometeu um equívoco, e muita gente cometeu esse equívoco. Tá? A galera foi lá, pô, mas 5 vezes 60 dá 300. Só que a galera não percebeu um detalhe interessante. Ó. Durante quanto tempo deve se aplicar certo capital no regime de juros simples a essa taxa para que a minha grana, o meu capital, ele o que mesmo? Ele triplique. Veja bem, o banco não me deu 300%. 300% é o meu montante, é o meu montante. E alguém lembra o que é montante que eu botei aí agora? É o capital mais juros. Muito cuidado agora. Foi aí que a galera errou essa questão no dia da prova. Né? Quem não usou fórmula. Né? Por quê? Quanto é que você colocou? Qual é o teu valor de resgate? 300. O que o banco te deu de juros para você realizar o seu sonho não foi 300% não. Porque 100% já eram seus. Já ou não já? Você coloca R$100. Volta lá, tem 300. O banco te deu 300? Não, porque 100 já eram seus. Na verdade, de 100% para 300%, qual foi o jurozinho produzido aí? De quanto mesmo? De 200%, porque 100% já eram seus. Então, na verdade, eu estou esperando para realizar o meu desejo, para realizar o meu sonho, eu estou esperando que o banco me dê um jurozinho de quanto mesmo? De 200, não de 300, porque 100 já eram meus. Perceberam onde está a maldade? Né? Muita gente no dia da prova errou, porque achou que o banco tinha dado 300, mas aqui dentro já estão inclusos, inseridos, os teus, o que mesmo? Os teus 100%. Na verdade, de 100% para 300%, qual foi o jurozinho que o banco te deu? É isso aqui que ele quer saber. Quanto tempo você tem que esperar para ganhar isso daqui? E aí você pode, e é bom que você faça isso. Qual é o teu sonho? Que a tua grana o quê? Triplique. Olha para mim. Triplique te lembra o número o quê? 3. Você vai tirar um, que é o 100%, que já era seu. Era ou não era? Então, na verdade, o jurozinho foi de quanto mesmo? De 200%. Vamos combinar. Eu queria que a minha grana duplicasse. Qual foi o juro que o banco me deu? 100%, porque 100% já eram meus. Tira um dedo, né? Eu queria que a minha grana triplicasse. Qual foi o juro que o banco me deu? 200. Eu queria que a minha grana quadruplicasse. Lembra que 100% já eram meus, tá? Já são meus, tá? Qual é o jurozinho que o banco forneceu? De 300%. Só para fechar, eu queria que a minha grana quintuplicasse. Qual foi o juro que o banco me deu? Que eu tenho que tirar 100% que já eram meus. A ideia vai ser sempre essa. Então a pergunta que se faz é a seguinte: quanto tempo eu tenho que esperar para ganhar o que mesmo? 200%. Vamos ali na taxa? A taxa que vai me ajudar, evidentemente. Tá? Dá para fazer de cabeça, dá para fazer pelas opções, como você já havia feito. Né? Então me ajuda aí. Para eu ganhar 5%, eu preciso esperar o quê? Um mês. É isso, né? Um mês é um mês. Quem quiser montar uma regrinha de 3, pode. Olha para cá. Para eu ganhar 5%, eu preciso esperar o que mesmo? Um mês. Estão comigo ou não estão? Tá? Tem gente que vai fazer de cabeça. Só estou montando uma regrinha para você ver que a regrinha de 3 também te ajuda. Para eu ganhar 5%, eu preciso esperar um mês. Para eu ganhar o quê? Para eu ganhar 200%, eu vou precisar esperar o que mesmo? X meses. Estão comigo ou não estão? Sim ou não? Tá? Vamos multiplicar, cruzar. Vai ficar 5x igual a 200. X igual a 200 dividido por 5. Quem fizer 200 dividido por 5 vai precisar esperar um tempo de quanto mesmo? De 40 meses. Ou quem quisesse já poderia pegar o 200 e dividir por 5. Poderia, né? Porque ao mês é unidade, né? Um mês, né? 200 por 5 também te daria quanto? 40. Mas eu estou fazendo a regrinha de 3 porque alguns você vai conseguir resolver melhor fazendo a regrinha de 3. Tudo bem ou não? Pega a taxa e faz a regrinha de 3 que você quer. Então, quanto tempo você vai ter que esperar? Um tempo de quanto mesmo? De 40 meses. Muita gente errou essa questão porque marcou 60 meses. Sabe por quê? Porque achou que o jurozinho que o cara deu foi de quanto mesmo? De 300. Não, 300 não. O juro foi de 200, porque 100 já eram seus. Tudo bem ou não? Tá aí, legal? Então, muito cuidado. Foi bom o teu raciocínio, tá? Só caiu nessa armadilhazinha que muita gente caiu. Tá certo? Ó, vocês ama essa questão aqui, ó. Em várias outras provas, que ela não cai só financeiro Banco do Brasil. Petrobras também cai, dependendo do concurso. Tá? É um fluxo de caixa. Quanto é que você aplicou? 800 durante quanto tempo? O teu montante, o teu valor de resgate foi de quanto? 1.000 e... Aí a secretaria quer saber qual é a taxa
Mensal. Poderia pedir a taxa anual, bimestral, aí vai depender do que ela está pedindo. Mas geralmente ela pede a taxa mensal. E se você tiver a mensal, você consegue descobrir bimestral, trimestral, anual, que são 12 meses, você consegue descobrir. E esse modelo tem caído muito nas provas. Eu vejo mais uma vez a galera perder um tempão com esse tipo de questão por causa de fórmula. Então, toda vez que a Sysgrahit te der tudo, por isso que, né, alguém já percebeu, eu procuro sempre montar o fluxo de caixa, porque me dá uma visualização. E façam isso, tá? Porque lá na parte de prestações, a gente vai usar o fluxo direto, até para facilitar, visualizar melhor o que a Sysgrahit quer. Né? Toda vez que a Sysgrahit te der a grana inicial, o montante, o tempo, e pedir o quê? A taxa, né? Pedir a taxa, geralmente ela pede a taxa ao mês, né? É legal trabalhar com a taxa mensal, tá? Geralmente, tá? Uma regrinha de 3, já calcula para você o valor dessa taxa mensal. Mas, gente, como é que eu vou fazer essa grana? Né? Essa regra. Qual é a grana inicial que você colocou mesmo? A grana inicial sempre vale 100%. É o que você tem no bolso agora. Sempre, sempre, sempre. Então, olha só, esses R$800 que você colocou aqui, tá? Esses R$800, que era todo o dinheiro que você juntou a vida inteira, isso aí equivale a quanto mesmo? A 100%. Tudo bem ou não? Tá ok? Bom, vamos só fazer uma análise agora. Coloquei quanto? Qual foi o meu montante? De 800 para 1.040, qual foi o jurozinho que o banco me deu em grana mesmo? Ele me deu um jurozinho de 200 e quanto mesmo? E R$40. Então, mais uma vez, eu vou bater na mesma tecla que eu estou batendo desde o início da minha aula. Quem chegou atrasado vai perceber, quem já está aqui já vai perceber, quem chegou atrasado começa a perceber. Eu não uso fórmula, eu só faço uma análise financeira. Caramba, a grana, estamos combinados assim, a grana inicial trabalha sempre para quanto mesmo? Bom, vamos ver, ele quer saber taxa está ligada a juros. Taxa trabalha para juros. De 800 para 1.040, eu estou ganhando quanto mesmo? Ganhei R$240, mas olha atenção agora. Olha como é que é bom senso. Ganhei R$240 em quantos meses? Não me interessa saber em 6 meses, porque ele não quer a taxa semestral, ele quer a taxa... Então vamos ver quanto é que eu ganhei por mês? Pode ser ou não? Pode ou não pode? Ganhei 240 em 6 meses. Se eu quiser descobrir quanto é que eu ganhei em um mês, é só dividir isso aqui por quanto? Por 6. É ou não é? 240 em 6 meses, tá? Ah, eu poderia botar o 240 aqui? Até poderia. Mas aí você acharia a taxa não mensal, mas a taxa semestral. Depois até poderia dividir por 6, se você quisesse. Eu já quero colocar, 240 em 6 meses, 240 por 6, por mês, quanto é que eu estou ganhando de juros? Aí eu meto esses 40 aqui que eu estou ganhando de juros por mês. Já vai me dar a taxa mensal. Estão comigo ou não estão? O que eu estou mostrando para vocês? Tá? Não estou querendo convencer ninguém de que vai ser fácil, não, mas eu estou mostrando outro caminho para vocês. É esse caminho que você tem que seguir para Sysgrahit. O caminho é esse, não é que é caminho de fórmulas, não. Então, Jardim, se eu metesse 240 aqui, poderia? Eu vou colocar depois 240, vou fazer com 240 para você ver o que vai acontecer, tá? Então, 240 em 6 meses, 240 por 6, em um mês eu ganhei quanto mesmo? Então, esses 40 que eu ganhei em um mês estão para quanto mesmo? Para X. Legal ou não? E aí, vamos ver o que... posso cortar aqui 2 zeros daqui com 2 zeros de lá. Vamos multiplicar cruzado. 8 vezes x, 8x. 8x igual a quanto? A 40. X é igual 40 dividido por 8. Quanto é que dá 40 dividido por 8? Dá. A taxa é de 5%, o que mesmo, Al? Uma taxa de 5% ao mês. É a taxa mensal. Estão comigo ou não estão? Agora eu vou fazer do outro jeito. Olha para cá. Do outro jeito. 800 trabalha para quanto mesmo? Ao invés de colocar 40, eu vou colocar 240. Assim como 240 trabalha para quem mesmo? Para X. Legal? Vamos ver como é que vai ficar. Posso matar 2 zeros daqui com 2 zeros de lá. 8x igual a 240. X é igual a 240 por 8. 240 por 8 dá uma taxa de quanto mesmo? De 30%. Olha para cá. Mas não é 5%? Como é que aqui eu achei quanto mesmo? Mas eu não posso esquecer que esses 30% foi por um período de 6 meses. É ou não é? Né? E aí, se eu quiser descobrir mensal, é só pegar 30 e dividir por quanto? Vai dar 5 de qualquer jeito. Então, se eu estou mostrando para vocês que por um lado ou por outro, estou usando só uma análise financeira, eu chego lá. Não estou obrigando ninguém a decorar fórmula, a fazer mais nada.
e nem vou obrigar. Meu curso todo você vai ver que você não vai decorar a fórmula. Você vai fazer análise. É isso que a gente vai fazer no curso todo. Então, qual é a taxa mensal de rentabilidade? A taxa mensal, que é o que ele quer saber, a taxa mensal, 5% o que mesmo? Ao mês. Se ele pedisse ao bimestre, 10%. É ou não é? Sim ou não? Se ele pedisse anual, um ano tem 12 meses, 5 vezes 12, 60. Aí você descobre qualquer taxa que ele pedir em qualquer período. Se eu tenho a mensal, 10% ao bimestre, 15% ao trimestre, 60% ao ano, porque um ano são 12 meses, 5 vezes 12, 60. Aí o cara consegue, né, descobrir isso aí, pra você ter uma ideia. Estão comigo ou não estão? Então, a gente aprende a fazer prova, né? O certo seria lá atrás vocês já aprenderem, né, isso assim, desse jeito. Mas lá atrás os próprios professores cometem esses equívocos de fórmula. Falei, cara, no dia que o aluno esquecer a fórmula, ele está ferrado. Ele vai se sentir incapaz de resolver uma coisa que era o cara para fazer uma análise. Ó, só para fechar um primeiro bloco, coloquei quanto na caderneta? 1.200 durante 120 dias, a uma taxa de 2% ao mês. Veja bem, a taxa está ao mês, tá ou não está? Eu vou ter que passar o tempo para mês também. Né? Não dá para trabalhar. Aí o cara deu a fórmula. Se o tempo tiver em dia, juro igual a CIT sobre 36 mil. Eu falei, meu Deus do céu. Será que o cara não sabe que 120 dias equivale a quantos meses? 4 meses. É ou não é? Aí é um mês comercial, com 30 dias. Tá? É assim que a gente trabalha. 120 dias equivale a um período de que mesmo? De 4 meses. Poxa, não é possível que o cara tenha que usar outra fórmula para fazer isso. Que a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em mês também, legal ou não? Foi? 120, um mês são 30 dias, 2 meses, 60, 3 meses, 90, 120 dias são 4 meses. 4 vezes 3, 12, tá? E aí me ajuda, qual é a taxa mesmo de 2% o quê? Em um mês eu ganho 2%, em 4 meses, 4 vezes 2, qual vai ser o meu ganho? De 8%. Vai ou não vai? Tem gente parada aí, estão comigo ou não? Tá? Em um mês eu ganho quanto? Em 4 meses, 4 vezes 2, eu vou ganhar 8%, né? Esse ganho vai ser calculado em cima de quanto mesmo? De 1.000 Então, é 8 sobre 100 vezes 1.200. Está aí, ó. E aí, pode passar o facão aqui. E aí, 8 vezes 12, isso vai me gerar um rendimentozinho de quantos reais mesmo? De R$96. Se ele quisesse um montante, era só capital mais juros, o cara já calculava o montante. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que é a análise financeira que eu faço a todo instante. E eu ainda acho o simples mais complexo, né? O composto para mim é muito mais rápido. Porque ele não tem essas coisinhas, não, esse negocinho, faz regra de 3, não. Ele tem uma situação só e acabou. O juro composto. Dá uma copiada aí para a gente trabalhar um pouquinho, pode ser? Ó, só para chamar a atenção para a gente já começar a trabalhar. Eu falo assim para você, eu estou com uma taxa de 30% ao ano. Tudo bem ou não? 30% ao ano. Eu gostaria de saber em 4 meses qual seria a taxa? Porque é muito comum a Cisgra Rio fazer isso, para a gente começar a resolver alguns problemas. 30% o quê? Eu queria saber a taxa em 4 meses, quer dizer, a taxa proporcional, né? Porque isso acontece muito com as pessoas. Às vezes as pessoas têm a intenção de deixar a grana na caderneta durante um ano. Né? Aí eu vou deixar aí durante um ano. Mas, né, no percurso da vida acontece algum imprevisto, aperta a situação, o cara vai lá e pega o dinheiro. Né? Aí, o banco vai te dar um jurozinho, mas não o que ele te daria durante o ano. Vai ser algo proporcional. Não é isso? Não é bom senso? Então, se acontecer isso, tá? O que você já vai guardar? Não esqueça que o nosso ano, né? Nosso ano equivale a um período de quanto mesmo? De 12 meses, é isso, né? 12 meses. Há várias maneiras, mas mais uma vez a regrinha de 3 sempre vai te ajudar. Sempre que você estiver em perigo no juros simples, precisando saber alguma taxa que é proporcional, faz uma regrinha de 3, ela te dá. Então, olha só o que nós já podemos escrever, tá? Se a tua grana ficar aplicada por 12 meses, você ganha um jurozinho de quanto mesmo? De 30%. Tudo bem ou não, Thaí? 12 meses, um ano, né? 12 meses, 30%. Se você deixar a tua grana aplicada por 4 meses, é isso que ele quer saber, perdão,
Vamos ver qual é o jurozinho que a gente ganha. Vou chamar de que mesmo? De X. É aquela que muita gente já visualiza que acontece aqui, mas vamos supor que você não tivesse visualizado. Tá? Vamos multiplicar aqui cruzado. Vai ficar 12 vezes X vai dar quanto? 12x. 4 vezes 30 vai dar 120. Legal ou não? Então vai ficar X é igual a 120 dividido por 12. 120 dividido por 12, em 4 meses, você vai ter uma taxa proporcional de quanto mesmo? De 10% em 4 meses. Estão comigo ou não estão? Né? Em um ano seriam 30%, mas só deixei por 4 meses. A taxa proporcional vai ser de quanto? De 10%. Então, se você precisar achar a taxa daquele período, uma regrinha de 3 dá a taxa daquele período, né? Faz a regra com que você já tem. Lembrando que um ano equivale a quantos meses mesmo? A 12 meses, beleza ou não? Um ano equivale a 12 meses. Só para a gente entender o que acontece numa situação dessa. Tudo bem ou não? Até que legal? Dá uma copiada, pega a sua folhinha, vamos trabalhar um pouco. Olha, agora eu preciso da colaboração de vocês mesmo, tá? Não esqueça que vocês vão fazer a prova. Eu botei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Queria que nós fizéssemos essas questões, eu já venho corrigindo, tá? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7 questões, te dá 20 minutinhos, tá? Como é que você vai fazer? Não esqueça de fazer o fluxo, para colocar o valor que você está aplicando, o tempo, a taxa, isso tudo aqui vai te dar uma visualização, tá certo? Manda brasa aí. Tem material lá para quem ainda não tem lá na secretaria, tá? Bom, até agora foi ou não foi, gente? Beleza? Tá? Aí eu vou dar um tempinho, venho corrigindo, a gente já vira para capitalização composta, tá? E você vai ver que é tranquilo. Número 1, podemos? 1, 2 e 3. 6 Gran Rio, 6 Gran Rio. A primeira da 6 Gran Rio foi de qual prova? Pode ficar aí, que dá para eu acompanhar aqui. Auditor, né? Nível superior. O cara aplicou R$10.500 durante 180 dias a uma taxa de 12% ao mês no regime de juros simples. Aí ele quer saber qual é o valor de resgate. Eu acho que ele chamou de valor de resgate aí. Alguém confirma o montante? É porque a 6 Gran Rio chama um montante de valor de resgate, que eu vou resgatar o meu dinheiro, né? Vou lá na caderneta, vou raspar a caderneta, vou resgatar o que é meu, né? E aí, mais uma vez, tudo no juros simples é proporcional, mas eu queria chamar atenção para isso aqui, ó. Taxa de 12% ao mês. O que a 6 Gran Rio está querendo falar para você? Que em um mês você ganha quanto? Em 2 meses? 24. Em 3 meses? 36. É a proporcionalidade característica do juro simples. Também só vale isso se o juro for simples, tá? É o que eu estou falando desde o início, tá? Mas aqui tem algo interessante e é importante perceber isso. A taxa está ao mês e o tempo está em quê? Não é legal. É legal para combinar o tempo com a taxa. E aí eu sei que 180 dias equivale a quantos meses? 6 meses. Eu preciso de outra fórmula para fazer isso, pelo amor de Deus. Esse período de 180 dias, né? Isso aqui equivale a um período de quanto mesmo? De 6 meses. Estão comigo ou não estão? Tá? Então, eu tenho que procurar sempre trabalhar o tempo e a taxa na mesma unidade. Mês, ano, dia, hora, tudo bem ou não? Tá? Agora vamos usar a proporcionalidade. Em um mês eu ganho 12%, em 6 meses, 6 vezes 12, o meu ganho vai ser de quanto? De 72%. Estão comigo até aí ou não? Esse ganho de 72% vai ser calculado em cima de 10 mil e... Então é 72 sobre 100, 72% é 72 sobre 100, vezes 10 mil, e que mesmo? E 500. Agora é conta, né? Simplifica esses dois caras com esses dois caras, vai ficar 72 vezes 105. Vezes 100 daria 72 mil, é isso, né? Perdão, daria 7.200, desculpa, 7.560, tá? 7.560. Jardim, o que seria esse 7.560? O jurozinho produzido por essa aplicação, o juro. Então, se hoje alguém colocasse essa grana, daqui a 6 meses voltaria lá e o banco teria dado, coloca esse teria dado entre aspas, teria te dado um jurozinho de quanto mesmo? De R$7.560. Mas não é isso que a 6 Gran Rio pede, não. Ela quer saber o valor de quê mesmo? Do montante. Por definição, o que é montante mesmo? Alguém lembra? É o capital, né? Montante é o capital que você colocou, mais o juro produzido. O juro produzido foi de 7.560. Esse é o montante. Dá 18 mil e... O montante é o valor de resgate, R$18.060. Está aí o valor de resgate. Tem isso aí nas opções?
Né? Charles, opção correta aí dessa questão. Quem errou, errou em quê? Só me diz aí. Não fica com vergonha, não. Oi? Mas aonde? Aqui, ter transformado para meses? 180 dias, semestre. Travou tudo? Não. Mas chegou a fazer o fluxo? Tá? Mas entendeu agora o que eu fiz? Beleza ou não? Foi? Aqui foi? Aqui errou em quê? Travou em quê? Eu estava dormindo ainda, não cheguei o 5. Multipliquei 72 vezes 10. É, 105. Ah, o 105. Ah, tá bom. Ah, então acabou. Foi aqui. Então não foi erro da questão, foi o resenha ali, né? Foi o erro ali técnico, né? Ali dando o número. Mais alguém? Foi aqui? Foi ou travou alguma coisa? Quer falar? Aqui foi? Então só estou mostrando uma questãozinha da prova de auditor fiscal, né? Então não chega a ser, uma coisa que vale, mas a galera quer fórmula para fazer isso que eu estou falando para vocês, não é fórmula. A gente está fazendo análise. Vamos para a próxima? Número 2. A 2 caiu aonde essa 2? Deixa eu me ler aqui. Ah, tá. Eu não devia ter referência. Mas a Petrobras também. Durante o mês de abril, um capital de R$20 mil foi colocado no sistema de juros simples pelo prazo de 24 dias, tendo produzido um montante de R$24.800. A taxa anual, destaca aí taxa anual, ele quer a taxa anual, tudo bem ou não? Bom, olha para cá rapidinho, olha como é que vocês gostam desse tipo de problema. Te deu a grana inicial, qual é a grana inicial? Te deu o montante, te deu o tempo, que é a taxa, né? Ela te deu tudo, só que ela quer a taxa. Quando isso aconteceu, uma regrinha de 3 dá isso para você. A gente já combinou isso ainda agora. Na Jardim, como é que eu vou fazer a regra de 3? Não esqueçam que a grana inicial, a grana que você aplica, está sempre para quanto mesmo? Para 100%. Então, olha só, os 20 mil que você colocou na caderneta, esses 20 mil, eles trabalham para quanto mesmo? Para 100%. Sempre assim. Toda vez que vocês garantem der grana inicial, grana final, que é o montante, né, o tempo, que é a taxa, a regra de 3 vai dar isso para você. Agora só vamos fazer uma análise. De 20 mil para 24.800, qual foi o jurozinho produzido por essa aplicação? O jurozinho produzido por essa aplicação foi de R$4.000, que é mesmo? E R$800. Estão comigo ou não estão? Tá? O jurozinho produzido, ó, de 20 mil para 24 mil, né, o jurozinho produzido R$4.800. Só que você ganhou esses R$4.800 em quantos dias? Será que a gente conseguiria descobrir quanto é que você ganhou em um dia? Conseguiria ou não conseguiria? Em um dia, né? O que eu faço para descobrir? Porque 4.800 eu ganhei em 24 dias. Eu queria descobrir um dia. Só pegar isso aqui e dividir por quanto mesmo? Por 24, tá? E aí, por dia você ganhou quanto mesmo? Aí vamos jogar o 200 aqui, que a gente vai encontrar a taxa diária. É, porque existe taxa diária, existe taxa horária, para você ter uma ideia. A gente rende juros, né, por hora. Né? Depois a gente vai ver aí, né, a capitalização contínua, né, que pode cair na prova, que vai para infinito. Né? O cara fica apavorado com essa capitalização. Então, né, 20 mil está para quanto mesmo? Para o que eu ganho em um dia, R$200, está para quanto mesmo? Está para X. Jardim, teria problema se eu botasse 4.800 aqui? Não. Só que você acharia a taxa por um período de... Depois teria que dividir para descobrir por dia. Por isso que eu já divido logo para colocar ali, tá bom? Vamos ver o que a gente pode matar aqui. Vamos passar um facão aqui. Posso matar 2 zeros daqui com 2 zeros de lá. Vamos multiplicar cruzado. Depois a gente mata mais gente, tá? Só para a gente ter uma ideia. 200 vezes x vai dar 200x. 200x é igual a 200 vezes 1 igual a 200. X igual 200 dividido por quanto? Olha, 200 por 200 vai dar 1, vai ou não vai? Então, qual é a taxa diária aí? Ao dia a taxa de quanto mesmo? De 1? Ao dia a taxa de 1%, é ou não é? 1% ao dia. Então, em um dia eu ganho quanto? Em 2 dias? Em 10 dias? Em um ano equivale a quantos dias? 360 dias, que é o ano comercial. Se um dia eu ganho 1%, 2 dias eu ganho 2%, 3 dias eu ganho 3%, em um ano que são 360 dias, a minha taxa anual vai ser de quanto mesmo? De 360%. Tem isso nas opções? Qual seria a opção correta? Delta, opção correta da questão. Acabou a questão. A todo instante aí, ó. Só estou usando proporcionalidade.
Travou nessa aí também? Mas por que está travando? Mas não está conseguindo. Então, olha só, o que você faz? Depois refaz as questões. Que pode ser que isso seja um processo realmente de massificação, tá bom? 3, 6 graus Rio. Olha para cá como é que ela repete. Colocou quanto na caderneta? Não tem 365 dias no ano? Não, a gente trabalha com comercial, 360 dias. Mês comercial, 30 dias para esses problemas. E ano comercial, 360 dias. Tá? Para esses problemas do Simples, a gente vai padronizar. Porque senão vai haver a variação 365, 366, porque o ano pode ser bissexto ou não. Então, para evitar esse problema, a gente trabalha com o ano comercial, 360 dias. Tudo bem ou não? E o mês comercial, 30 dias. Pode ser? Tá ok? Me ajuda? Olha como é que é a característica da 6 graus Rio. Colocou quanto na caderneta? Montante. Durante quantos meses? Aí está pedindo para você calcular a taxa, o que mesmo? A taxa mensal. Taxa mensal. Me ajuda? O que nós já combinamos? Olha que essa 3 é parecida com essa 2, é ou não é? Deu a grana inicial, deu o montante, deu o tempo, que é a taxa, uma regrinha de 3. Como é que eu faço essa regra de 3? A grana inicial, qual é a grana inicial mesmo? 3.000 e? A grana inicial está para quanto mesmo? A grana inicial está para 100%. Sempre assim. Tá? Vamos ver qual foi o jurozinho que rolou? De 3.200 para 4.600. Qual foi o jurozinho que rolou? De R$ 1.400. É isso ou não? 1.400 em quantos meses? Dá para descobrir em um mês quanto é que eu ganhei? Dá ou não dá? É só pegar 1.400 e dividir por quanto? Por mês, o meu juro foi de quanto dia? Então, esses R$200 que eu ganho por mês, né, equivale a uma taxa o quê? X. É só resolver isso aí, já matou a questão. Então, mais uma vez, o que eu estou mostrando para você? Eu não estou usando fórmula, nem vou usar. Pode acreditar no que eu estou falando. Se eu estou fazendo porcentagem, regra de 3. Porcentagem, regra de 3. Tá? Vamos passar um facão aqui. Dá para matar 2 zeros daqui com 2 zeros de lá. Vamos explicar cruzado? 32 vezes x vai dar 32x. 32x igual a 200. X igual a 200, dividido por quanto mesmo? Se for ruim dividir por 32, você pode dar uma simplificadazinha na fração, do teu ritmo mesmo. Tá? Vai por 2, eu vou no teu ritmo só para você ver. Ó. Divide por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 100 dividido por quanto? Por 16. Se for ruim dividir por 16, dá uma outra simplificada por 2. Divide por 2, divide por 2. Vai dar 50 por quanto mesmo? Se for ruim dividir por 8, dá uma outra simplificada por 2. A simplificação serve para isso. Vai dar 25 dividido por quanto? Por 4. Aí já não dá mais, porque 25 é ímpar, né? Aí já por 4, se for ruim, é melhor pedir a Deus para ir embora. É ou não é? Né? Já está no limite de ser humano, né? Se for ruim dividir por 4, pede para partir, que a sua missão aqui nem começou. É isso, né? Tá bom? 25 dividido por quanto mesmo? Por 4. Vamos ver como vai dar quebrado, vai ou não vai? 4 vezes 6, 24, para 25, 1. 4 vezes 2, 8, 20. 4 vezes 5, 20. A taxa é de 6,25% a taxa mensal. Eu acho que ele botou na forma de intervalo aí, botou? Está entre 6 e 7, né? 6,25% é uma taxa que está situada entre 6 e o que é mesmo? E 6 e 7, ela estaria mais ou menos aqui, né? 6,25% aqui, ó. Entre 6 e 7, qual seria a opção correta? Bravo, opção correta aí da questão. Foi ou não foi? Legal? 4. Um capital foi aplicado a juros simples a uma taxa anual de 36%. Para que seja possível resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, esse capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de quanto? Olha para cá rapidinho. Essa questãozinha aí, o que ele está pedindo para a gente? Ele tem um sonho de consumo dele, ele vai lá na caderneta, vai colocar um dinheiro e daqui a algum tempo ele quer que esse capital quadruplique, é isso, né? É ou não é? Quando o capital quadruplica, eu não falei agora, qual é o juro que eu ganho? 300%, porque 100% já eram meus. Sim ou não? A gente falou isso agora, né? Mas vamos fazer a brincadeira. Pô, vou lá na caderneta, vou colocar 100%. Qual é o meu sonho de consumo? Daqui a um tempo, meu capital vem a quadruplicar. Ou seja, eu quero chegar lá e encontrar um resultado de quanto mesmo? De 400%. Cuidado que o juro fornecido não foi de 400% não. Não esqueça que 100% daqui já são seus.
De 100% para 400%, qual é o juro produzido? De quanto mesmo? De 300%. Estão comigo ou não estão? Aí a banca está querendo saber o seguinte, quanto tempo você vai levar para ganhar quanto mesmo? Para ganhar 300%, que é o que a banca está querendo saber. Estão comigo? Então, olha para a taxa. Agora é a taxa que vai te ajudar. É a taxa que vai te ajudar. Para você ganhar quanto mesmo? 36%, você precisa esperar o quê? Um ano. Um ano equivale a quantos meses? 12 meses. Legal ou não? Né? Então, para eu ganhar 36%, eu preciso esperar 12 meses. E um ano são 12 meses. São ou não são? O objetivo é ganhar 300%. Para eu ganhar 300%, eu vou precisar esperar o que mesmo? X meses. Estou falando para vocês, uma regrinha de 3, uma porcentagem resolve qualquer questão de juros simples aí. É claro que eu sempre, em regra geral, vou me apoiar na taxa, né? Por isso que ele tá, na maioria das vezes o cara dá taxa, para você trabalhar ali uma regrinha com a taxa. Para eu ganhar 36%, um ano são 12 meses, é isso, né? Para eu ganhar 100%, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos multiplicar cruzado, depois a gente simplifica. Vai ficar 36 vezes x, vai dar o quê? 36x. 300 vezes 12, quem fizer vai dar 3.600. X igual 3.600 dividido por quanto mesmo? Vai dar bonitinho, vai ou não vai? Quer dizer, 6 gramas já faz para dar bonitinho. Né? 3.600, aqui 36 por 36 vai dar 1, vai ou não vai? Com 2 zeros. Então, eu vou ter que esperar um tempo de quantos meses mesmo? De 100 meses. Só que aí a resposta eu acho que está em anos e meses, tá ou não tá? Porque 100 meses já são vários anos, já ou não já? Um ano são quantos meses? 2 anos. 3 anos. Quero ver, 4 anos. 5 anos. Aí é o problema de vida, não é de financeira. É ou não é? Tá? 5 anos. 60 meses. 6 anos. 7 anos. 84 meses. 8 anos. 96 meses. Já chegou perto? Chegou ou não chegou? 8 anos são 96 meses. Tá? Não esquecendo que um ano são 12 meses. Um ano. Se você multiplicar por 8 aí, você já tem 96 meses. Né? 96. Se fossem 96 meses, seriam 8 anos. Seriam ou não seriam? Só que estão sobrando 4 meses. Estão sobrando 4 meses. Estão ou não estão? Né? 8 anos são 96 meses. Para 100 meses, estão sobrando 4 meses. Então, são 8 anos e 4 meses. Tem isso nas opções? Como é que você acertou? Fala. Eu peguei a rentabilidade, né, de 300% e dividi por 36. Não, é equivalência. Na verdade, é o que a gente fez aqui na equivalente. É só uma coisa. Na verdade, isso é a regra de 3, só que está indo mais rápido. Beleza ou não? Tá? Só tá indo mais rápido só. Eu já tinha até percebido isso, porque olha só. Se você usar. Mas é o que vai dar isso aqui, ó, né? Vai dar isso aqui. Tem que dar 100. Na verdade, se você usar a proporcionalidade, aqui é quanto? Aqui é o quê? É a terça parte. É ou não é a terça parte? Né? A terça parte de 36 vale quanto? Vale 12, né? A terça parte de 300 vale 100. Se você já enxergasse essa proporcionalidade, você já até matava essa questão também. Entendeu? Mas o caminho que você fez está certo, está errado não. Tá? Tudo é proporcional, né? Se você já dividir, depois multiplicar, você vai chegar lá de qualquer jeito, tá? O bom do juros simples é isso daí. 100 meses, 8 anos e 4 meses, delta, é isso? Não, bravo. Bravo aí, opção correta. Bravo, opção correta da questão, tá? Mas eu já resolvi 1, 2, 3, 4 e eu não fugi, né, a minha coerência desde o início da aula, que eu não uso fórmula. A gente está usando regrinha de 3, proporcionalidade, já mata a questão, tá? Vamos para a próxima questão, número 5. Não, 8 anos. 100 meses são 8 anos já. 8 anos são 86 meses. 8 vezes 12, 96 meses, perdão, desculpe-me. 8 vezes 12, 96. Para 100 sobram 4 meses. 100 meses já são vários anos, né? Um ano são 12, então são 8 anos mais 4 meses. Mas é porque ele quer... Ele quer testar, ele quer saber, ele quer gente que pense, né? Você vai trabalhar dentro de um banco. Você não pode pensar dentro da caixinha.
Entendeu? Ele quer gente que consiga sair de situações, né? Então, no final, dificilmente ele vai botar 100 meses, né? Ele poderia ter botado 100 meses nas opções, né? Ele já 100 meses aí dentro tem ano e mês. Eu vou ver se o cara consegue quebrar isso daí, né? Usar essa lógica do tempo, né? Que você pode usar isso dentro do banco também. Às vezes tem um contrato de 100 meses, você tem que falar para o seu cliente, ó, é mais de 8 anos, tá? Mais de 8 anos, né? Já pensou, o cara não sabe falar isso para o cliente, né? Então fica até feio para o banco, né? 5, podemos? Mas mais uma vez que eu estou mostrando, né, que é um padrão diferente, que a gente não usa fórmula e nem vai usar fórmula. Agora, isso não exime, né, não tira a tua responsabilidade de pensar, de ver, de interpretar o problema. Né? 5. O número de meses necessários para que o investimento feito na poupança triplique de valor. Olha só, parecida com a questão anterior. Só que ali era quadruplicar. Agora ele está pedindo para quê mesmo? Para triplicar. Triplique de valor a uma taxa de 6% ao ano. Então, taxa de 6% ao ano, no regime de juros simples, né? Aí ele quer saber quantos meses serão necessários para que isso aí aconteça. Tá? Mais uma vez, pegou essas questões. Aliás, quando triplica, qual é o juro que o banco está me dando? 200. Não esqueçam disso, beleza? Não. Então, olha só, estou lá, estou com uma grana no bolso. Qual é a grana que eu tenho no bolso mesmo? De quanto? De 100%. Qual é o meu sonho de consumo? Que essa grana triplique, isto é, eu quero chegar lá e encontrar um montante de quanto mesmo? De 300%. De 100% para 300%, quanto é que o banco está me dando de juro? É isso que ele está querendo saber. Quanto tempo eu vou ter que esperar para ganhar isso aqui, 200%? Aí eu vou lá para a taxa. O que a taxa está falando para mim? Que eu ganho 6% aqui ao ano. É isso? Um ano são quantos meses? Aí é legal, se você quiser já converter para mês. Para eu ganhar 6%, eu preciso esperar o que mesmo? E olha para cá, se você for uma pessoa, né, que percebe logo as coisas, existe uma proporcionalidade daqui para cá. Para eu ganhar 6, eu preciso esperar o quê? Alguém percebe qual é a proporcionalidade? Não, daqui para lá. É o dobro. É ou não é o dobro? Vê se não é o dobro daqui para lá. Que às vezes só em olhar você já consegue perceber que tem uma proporcionalidade. Para eu ganhar 6%, eu preciso esperar o quê? 12 é o dobro de quem? 6. Se fosse para ganhar 10%, eu precisaria esperar o quê? Vamos lá, galera. Vocês estão preocupados em copiar. Para eu ganhar 6%, eu preciso esperar o quê? O que 12 é de 6? É o dobro. Se fosse para ganhar 10%, aqui seria o quê? 20. Se fosse para ganhar 40%, aqui seria o quê? 80. Para ganhar 200%, aqui seria o quê? 400 meses. Tem isso aí? O cara já matava a questão se ele percebesse isso. Tudo é proporcional, tudo é proporcional. Não adianta você ficar preso à forma. Se ficar preso à fórmula, vai fracassar nessa prova do Banco do Brasil. Vai fracassar, pode acreditar. Para ganhar 6%, você precisa esperar o quê? Está dobrando daqui para lá, não está multiplicando por 2? Aí eu dei vários exemplos, né? Às vezes você consegue perceber uma proporcionalidade. Proporcionalidade é quanto é que está multiplicando. De 6 para 12 está dobrando, porque o dobro de 6 vale quanto? Vale 12. Vale ou não vale, gente? Então, para ganhar 200%, está dobrando, ó. Para ganhar 200%, ele vai precisar esperar 400 o quê? 400 meses. Não percebeu a proporcionalidade? Para ganhar 6%, precisa esperar o quê? 12 meses. Para ganhar 200%, precisa esperar o quê? X. Faz a regra de 3. Se você não percebeu, você não é obrigado a perceber a proporcionalidade. Porra, eu estou falando desde o início. Faz a regra de 3. É que eu estou só mostrando para vocês, que às vezes só em olhar esse cara não está dobrando, já matei a questão. Vamos fazer a regra de 3 aqui. 6 vezes x vai dar o quê? 6x, 200 vezes 12 dá 2.400. X é igual 2.400 dividido por 6, 24 por 6 dá 400. 400 meses que você vai ter que esperar. Tem 400 aí nas opções? Tem. Delta, a opção correta da questão. Só estou mostrando para vocês que não adianta, não é fórmula. É bom senso, é análise financeira. Desde o início que eu estou mostrando isso para vocês. Mas é isso que eu tô, por isso que eu estou abrindo o leque para vocês. Já olha logo, será que não tem nada proporcional não? Para não ter que ficar fazendo regra de 3. Mas nada também de
que vai exigir muito fazer uma regrinha, né? Se você sentir mais firme fazendo a regrinha, você faz. Mas volto a falar desde o início que eu estou mostrando que eu não estou usando fórmula. Não uso fórmula. Estou usando bom senso, fazendo análise financeira. Não é fórmula, volto a falar. Tudo bem ou não? Legal? Vamos para a próxima? Número 6. E percebam que eu não sei como é que vocês aprenderam isso na vida, mas eu acho que a grande maioria aprendeu usando fórmulas. Né? Esse é o grande erro, é o que eu falo. Se lá atrás você já começasse, né, a aprender a coisa dentro de uma lógica financeira, pô, hoje você estaria uma potência aí de matemática financeira. Né? Então, para romper essa barreira demora um pouquinho, tá? Caramba, mas e a fórmula? Esquece isso. É parar para analisar. Vamos ver aqui número 6. O número de anos para que um capital o quê? Olha, você vê que é incidente esse tipo de questão. O número de anos para que um capital quadruplique a uma taxa de 5% ao mês, é isso, né? Em quantos anos um capital vai quadruplicar, tá? Quando o capital quadruplica, qual é o juro que eu ganho? 300%. Vamos só armar aqui. Então, coloquei 100% na caderneta. Meu sonho de consumo é quadruplicar. Eu quero chegar lá, quero encontrar 400%. De 100% para 400%, qual é o jurozinho? Vamos ver quanto tempo a gente vai levar aí para ganhar esses 300%. Então, vamos lá na taxa. Para eu ganhar 5%, eu preciso esperar o quê? Um mês. Legal ou não? Você vê como é que é sempre a mesma coisa, tá? Para eu ganhar 300%, que é o meu objetivo, eu vou precisar esperar X meses. Legal ou não? Foi ou não? Vamos multiplicar cruzado. 5x igual a 300. X é igual a 300 dividido por 5. 300 dividido por 5. Eu vou precisar esperar quantos meses? 60 meses. Só que ele quer a resposta em anos, hein? Vê se ele não quer em anos aí a resposta. 60 meses equivalem a quantos anos? Você vê como é que é o problema de vida que vocês estão? É isso ou não é? Não é nem a financeira. 1 ano, 12 meses, 2 anos, 24, 3 anos, 36. Quando na dúvida, pega 60 e divide por 12, né? 1 ano são 12 meses, né? 60 meses equivale a um período de quanto mesmo? De 5 anos. Tem 5 aí nas opções? Eu não sei porque ele botou 5,0, não botou? É, ele botou isso aí, mas nem sei, tá surtado. Não, mas aí só tinha 5, né? Só essa que vale 5, já marca, né? Sempre com esse 0 aí, palhaçada. Parece que é dinheiro, não parece? É, parece que é dinheiro. Qual a opção correta aí? 5? Delta, tá aí. Não, aí é interpretação. É interpretação. Porque você achou 60 o quê? Meses. Ele não quer o tempo em meses, mas aí o aluno esperto já vai destacar qual é a unidade que ele quer. Ele pede o tempo em anos, vai ou não vai? Beleza? Então já tem que prestar atenção nesses detalhes aí, porque, mais uma vez, a banca, né, ela vai trabalhando em cima desses nuances. E digo mais, tá? Porque se a banca pedir em anos, ela não está pedindo em anos? Se ela botar numa das opções 60, muita gente quebra a cara. Quebra ou não quebra? Né? Porque 60 não são 60 anos, são 60? Mas se ela coloca 60, muita gente vai marcar 60. Ah, marquei. Ah, então quer dizer que você viver durante a vida 60 meses é a mesma coisa que viver 60 anos. É? E por que você que na prova quer marcar errado? Tem que sublinhar tudo, ficar escrevendo mesmo. Mas é isso aí. Estão entendendo qual poderia ser a armadilha daqui? A gente achou 60 meses. Ela poderia botar a letra A 60. E muita gente marca em 60, mas 60 meses, não são 60 anos. Então, por isso que é importante sublinhar o que está sendo pedido. Destacar. Para saber, ela quer em mês, ela quer em ano, ela quer em dia, ela quer em semestre. Porque pode ser que nesse detalhe defina aí alguma coisa aí, coloque você para fora do concurso. Ok? Vamos fazer o número 10, a gente termina e dá uma pausa aí para você tomar uma 51, uma cachaça, que depois dessa tem que tomar uma cachaça. Tem? Vou até trazer uma garrafa de... Trazer o uísque, que é uma coisa mais chique, é ou não é? Que a Ana Santana adora um uísque. Conhece a Ana Santana? De Constitucional? Ela fala que é evangélica, mas ela enche a cara. Enche a cara. Ana Santana. É igual a Raquel. Raquel hoje está com o cabelo. Eu falei, me lembra, você não faz nem mais o cabelo. Novamente, o cabelo horrível. Né?
Horrível. Não faz será que não tem dinheiro esse curso para ela fazer um cabelo? Você sabe que ela fazia cabelo todo dia naquele salão ali, fazia ou não fazia? Dia sim, dia também ela fazia o cabelo. Falei, quando for assim, compra um lenço, que é mais chique botar um lenço. Ela, não, um lenço dá um outro aspecto para a pessoa. Dá uma olhadinha, se vocês forem a sete, vocês vão ver. Cabelo horrível. Põe um lenço, né? Não tem dinheiro para fazer o cabelo, põe um lenço, né? Põe uma touca, põe bob, faz qualquer coisa. Aí mostrou a unha para mim. 2 estão pintadas e 2 estão com acetona. 3. Né? Como é que pode, né? Eu falei, fiquei até penalizado. Falei, pega o meu dinheiro de hoje, vai fazer o cabelo, né? Às vezes o doutor Fábio está sem dinheiro também, né? O pessoal da medicina está meio complicado a vida. Olha para cá. Vamos fazer essa número 10 aqui. O que ele manda aí nessa número 10? Coloca um asterisco nessa 10, tem caído muito. Compra de rico e compra de pobre. Rico compra à vista. Sim ou não? E pobre? Parcelado, né? Rendas perpétuas, a vida inteira parcelando. Aí isso não é. Na compra de um fogão, estou na 10, hein? Os clientes podem optar por uma das seguintes formas de pagamento. À vista, por R$ 860. Então, se você tiver grana para comprar um fogão à vista, deve ser aquele fogão, aquela marca que a gente nem nunca ouviu falar. Mas a gente compra quando a gente vai morar sozinho, não é? Ah, né? Você vai morar sozinho? Deixa para comprar uma Brastemp depois. É isso, né? É isso aí, né? À vista. À vista esse fogão sai por quanto? Então, se hoje você vai a uma loja, tem grana para pagar à vista, tem dinheiro, você vai lá, puf, R$ 860, liquidou a sua dívida, comprou o fogão. Só que essa não é a realidade do povo. Não é a realidade. Aí eu estou brincando, até me insiro também, que às vezes a gente parcela, né, até para não ficar muito no sufoco. Aí eu não tenho grana para pagar à vista. Aí eu converso o seguinte lá com o vendedor. Olha, eu não tenho R$ 860 aqui no bolso. Eu só tenho no momento R$ 460. Aí você fala assim para ele, eu quero dar agora, e esse dar agora ele chama de quê? No ato, né? É a tal da entrada, é isso, né? Eu posso dar uma entrada de quanto mesmo? De 460. E daqui a um mês... Daqui a um mês eu posso pagar mais 460? Não é isso que ele falou? Aí quer saber qual é a taxa de juro embutida nisso daí. Juro simples, tá? Porque daqui a quanto tempo mesmo? Em um mês é indiferente juro simples ou juro composto. Eu vou mostrar para vocês depois. Em um mês, tá? Acima de um mês, 2 meses, aí o juro composto já ganha, né? Vai dar muito mais. Mas no período de um mês ou um ano, dependendo da unidade de tempo, os dois se igualam, os dois empatam. Ficam equilibrados os dois, tá? Aí quer saber qual é a taxa de juros aí que está sendo aplicada nessa situação. Se esse país fosse sério, e não é, comprar à vista seria a mesma coisa que comprar o quê? A prazo. Por que eu tenho que pagar mais do que você se nós estamos levando a mesma coisa? Somos ou não estamos? Qual é o objeto de consumo dessa questão? É um fogão, que custa quanto? Se esse país fosse sério, comprar a prazo também teria que dar no final 860, mas não é sério e não existe isso aqui por causa da inflação. A inflação ela vai bombardeando isso aí. Mas vamos ver o que vai acontecer. A vista sairia por quanto mesmo? Você tem essa grana toda? Não. Aí você combina com o vendedor de no ato da compra, no ato é lá no momento, dar uma entrada de quanto mesmo? De 460. Para que serve a entrada? Para bater, para amortizar. Já ouviram falar nisso? Amortizar. Essa palavra amortização está ligada à morte. Amortizar a dívida. A morte da dívida. Né? Você pode até ver. Amortização. Você vai matando a tua dívida. A tua dívida é de 800 e... Você já dá uma entrada para quê? Para abater. Olha para cá agora. Você deu uma entrada de quanto? De quanto? Bom, 860 menos 460, se esse país fosse sério, daqui a um mês você teria que pagar quanto? 400. Se não houvesse juros, se não houvesse inflação, se fosse um país sério, daqui a um mês você teria que pagar R$ 400. Esse era o teu saldo devedor.
Você já não deve mais R$860, porque você já deu uma entrada de quanto mesmo? De R$460. É isso, né? Já deu uma entrada. Então, se esse país for... Então, isso tudo aqui morreu. Agora, a tua dívida agora é de quanto mesmo? O fogão vai ser seu de fato se daqui a um mês, se esse país fosse sério. O fogão vai ser seu de fato se daqui a um mês você chegar lá e pagar quanto mesmo? Só que daqui a um mês a loja está te cobrando quanto? 460. Está pagando R$60 a mais de juros, tá ou não tá? Em cima dos 400, não é em cima dos 860, porque o fogão já não sai mais por 860. Estão comigo ou não estão? Então começa a visualizar. É fórmula? Não. Aí o cara quer fórmula para resolver isso. É análise, eu estou fazendo uma análise financeira. Então, quanto é que eu fiquei devendo? Isso que eu fiquei devendo em porcentagem é o meu novo 100%. Jardim, por que não é 860? Porque eu já dei uma entrada de quanto? Quer dizer que você já deu uma entrada de 460 e você quer continuar devendo 860? Pô, isso é ilógico. Por que você dá 460 de entrada? Para bater o saldo devedor, porque aí vai rolar um juro menor, porque você diminui o valor, o saldo devedor. Antes você devia 860, agora você está devendo, porque você já deu uma entrada, e não rola juros na entrada, né? Não pode rolar. Você está lá comprando, não posso dar de entrada, vai rolar juros ali? Não pode. Ali não, naquela hora, rola juro um dia depois, 2 dias depois, mas ali na hora não pode rolar juro. Então, estou devendo 400, esse é o meu novo saldo devedor, que agora é o meu novo, o quê? 100%. E de 400 para 460, em grana, qual é o jurozinho que eu estou pagando? R$60 de juro que eu estou pagando, está para quanto? Para X. Aí eu vou descobrir quanto eu estou pagando de juros nessa situação. Foi atrás? Posso passar o facão aqui? Mata os zeros. Mata 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Vamos multiplicar cruzado? 4x é igual a quanto? 60. X é igual a 60 dividido por 4. 60 dividido por 4. Qual é a taxa que está sendo cobrada? De quanto? De 15%. Tem isso aí? Tem. Charles, opção correta da questão. Acabou a questão. Me fala só de número 60 ali. De 400 para 460, estou pagando R$60 de juros. Está comigo ou não? Aí, né? 400 para 460, estou pagando mais R$60 de juros. Em dinheiro, né? Precisa de fórmula? Não. Por que o cara não resolve? Ele quer fórmula para resolver. Não é fórmula, é análise. É isso que eu estou tentando desde o início falar com vocês. Eu sei que é uma metodologia diferente, mas esse é o caminho para ter tua vida facilitada lá no dia da prova. Aí muita gente não resolve porque fica esperando uma fórmula de juros simples para poder resolver. Ah, poxa, não tem fórmula. A regrinha de 3 já te ajuda isso aí. Ok ou não, até aí? Beleza? Vamos dar uma pausa para o intervalozinho, a gente está voltando aí, tá?